Estamos iniciando a terceira ATPC com professores dos anos iniciais da Diretoria de Ensino Região Centro. Vamos iniciar a TPC de hoje com uma citação de Leandro Carnal. O que eu penso não muda nada além do meu pensamento. O que eu faço a partir disso muda tudo. A nossa intenção com essas formações é ajudar a todas as professoras e professores nessa mudança de pensamento e nessa motivação para a transformação. Vamos aos nossos combinados. Dúvidas podem ser questionadas no estacionamento de dúvidas pedagógicas. Vocês já sabem, aqui embaixo do nosso vídeo há um link que te leva para um formulário. Você preenche e a gente responde a sua dúvida por e-mail. Sugestões e críticas podem ser encaminhadas no formulário de avaliação. O link também está aqui na descrição do vídeo. Os materiais referentes a esta formação estão disponíveis para download. Também o link você encontra na descrição deste vídeo. Os objetivos da nossa formação de hoje: orientar sobre agrupamentos produtivos, realizar agrupamentos produtivos, analisando os níveis de conhecimento e habilidades em defasagem. Atividade 1. Leitura inicial. O livro se chama Histórias do Rei. O autor, Carlos Drummond de Andrade. Esse livro é da coleção Mineiramente Drummond, conto. A editora é Bertrand Brasil e ele foi publicado em 2006. A incapacidade de ser verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia, chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-os de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou, falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Ciaiopídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a cabeça. Não há o que fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. Então, agora nós vamos para a atividade 2, que se trata de agrupamentos produtivos. Iniciamos essa conversa da seguinte maneira: vamos pensar quando temos uma certa dificuldade em um assunto e o nosso amigo domina melhor esse assunto, ele tem um conhecimento maior. E aí, então, ele vem e nos ajuda. Essa é a mesma lógica que podemos aplicar na sala de aula com os agrupamentos produtivos. Então, por que agrupar? Então, o trabalho com o agrupamento produtivo, ele considera os diferentes saberes dos estudantes, possibilitando que estes saberes sejam compartilhados, discutidos, confrontados, modificados, inclusive em relação às trocas desses saberes, ao compartilhamento desses saberes, né? E de que maneira? Muitas vezes, quando nós chamamos os estudantes à frente da lousa para esclarecer como pensaram em suas estratégias de resolução de situações, problemas, ou mesmo quando estão analisando os diferentes pontos de vista para realizar certas generalizações, né? Então, nessas trocas, o estudante ele passa até, muitas vezes, a modificar os seus saberes.
Além disso, eles passam a assumir um papel central dentro desse processo, como um ser humano que tem algo a contribuir para a construção de conhecimento dentro desses pequenos agrupamentos, né? E isso a partir da comunicação oral dessas aprendizagens, através das rodas de conversa, de uma roda de jornal, uma roda de indicação literária, assim como eu coloquei a socialização dos conhecimentos matemáticos, entre outras possibilidades que nós podemos permitir com que os estudantes façam essas trocas de experiência, realizem essas trocas de experiência. Com esse movimento metodológico das atividades, ela permite que os estudantes avancem, né? E também dá condições de mobilidade ao professor para atender os estudantes que mais precisam de ajuda nesse momento, planejando atividades mais específicas, pensando no tempo, no decorrer da semana, né? Para se dedicar mais aos estudantes. O grande desafio para o professor está na propositura de suas situações de aprendizagem. Vamos pensar que nós precisaremos adequar essas atividades, essas situações de aprendizagens aos diferentes saberes dentro da sala de aula, propondo desafios possíveis, desafios que os meninos consigam realizar e dentro desses desafios possam nos mostrar o quanto já sabe ou o quanto precisa saber para chegar num resultado final. E isso nós precisamos pensar olhando para esses diferentes agrupamentos de sala de aula. Para isso, nós precisamos considerar algumas questões. A primeira delas são os conhecimentos prévios dos estudantes, realizarmos um diagnóstico inicial. Em seguida, organização dos grupos de trabalho a partir deste diagnóstico. E, na sequência, a seleção adequada desses materiais, né, olhando realmente para os diferentes agrupamentos e as adequações necessárias. Considerar que é uma iniciação à pesquisa. Então, os estudantes, mesmo que ainda não saibam ler e escrever convencionalmente, precisam estar inseridos dentro desse contexto. Auxiliar também os estudantes na prática do registro, assim como oferecer oportunidades de trabalho com textos longos, difíceis, com o propósito de aprender a estudar, que eles possam ser desafiados. Considerar, então, a pesquisa como uma dessas atividades fundamentais dentro do processo de aprender e estudar, né? O diagnóstico também dos estudantes público-alvo da educação especial também é importante e necessário considerar para que a gente possa fazer agrupamentos e adaptar o material, né, de forma a atender os estudantes. Também podemos pensar e devemos pensar em ações de acompanhamento pontual para os estudantes imigrantes e indígenas. Isso tudo nós retiramos do texto Contribuições à Prática Pedagógica, que foi trabalhado lá atrás no PROFA, né? Como nós vimos até agora, o porquê agrupar, essa importância de agrupamentos dentro de sala de aula, vamos pensar agora em como reagrupar os estudantes, ressignificando as aprendizagens.
Vamos pensar então de onde surgiu essa ideia de reagrupar e agrupar os estudantes. Esses conhecimentos, ele vem de ideias vinculadas aos nossos cursos lá atrás, 2007 mais ou menos, o curso Letra e Vida, que são baseados nos princípios construtivistas. Retomando essa conversa, o reagrupamento é uma organização dos estudantes por necessidades de aprendizagens próximas. Já o agrupamento produtivo é uma estratégia didática para atender às necessidades do grupo. São práticas inspiradas nos princípios construtivistas, como nós já falamos, e que vão então colocar o estudante como centro desse processo, tanto no ensino quanto na aprendizagem. Então, para reagrupar, mais uma vez aqui, nós precisamos pensar em o que considerar, quais são as premissas a serem consideradas. Então, primeiramente, os saberes que eles já construíram, porque aqui eu preciso enxergar o que eles já sabem, né? Quanto àquele objeto de conhecimento proposto. Ancorar-se também nas análises de resultados, sejam elas dos diferentes instrumentos de avaliação. Nós podemos partir da sondagem, da ADE, das APs, utilizar as avaliações internas e externas, utilizar também as observações em sala de aula, nos quais a gente propõe os desafios, né, de corriqueiros, cotidianos, e fazemos as nossas observações. Precisamos considerar também esses estudantes que vão formar um agrupamento similar, né? Não serão agrupamentos iguais, serão agrupamentos proximais, similares. E sim, principalmente considerar a organização das atividades, que precisam promover todo o engajamento com esse grupo, tá? Elas precisam ser atividades diferenciadas. Eu posso pensar na mesma atividade, com vários níveis de conhecimento. Isso precisa ficar muito claro. Então, como nós podemos reagrupar? Através dos níveis de conhecimento que os meninos tenham, né? E olhando também para os diferentes objetos de conhecimento. Então, se nós vamos, por exemplo, agrupar os estudantes para a construção do sistema de escrita alfabética, então eu preciso olhar o que eles já têm de conhecimento adquirido, porque aqui nós estamos falando de reagrupamento, os saberes proximais, né? Nós podemos reagrupá-los para a compreensão de leitura, nós podemos reagrupá-los para a capacidade de produzir textos orais e escritos, para trabalhar com a fluência leitora, para construir os fatos básicos da adição, subtração, também do campo multiplicativo, ou seja, a multiplicação e a divisão, isso dependendo do grau de conhecimento que os nossos estudantes tenham. E o sistema de numeração decimal também. Então, no que se refere à melhoria das aprendizagens, a ressignificar as aprendizagens através dos reagrupamentos, a maior importância, a relevância aqui está em qualificar estas aprendizagens, permitindo então que os saberes sejam melhor compartilhados, discutidos, confrontados e modificados e que os estudantes possam assumir o papel central dentro desse processo de ensino e aprendizagem, como eu disse anteriormente. E também vai facilitar a ação docente, que permite, no caso, toda essa organização de situações didáticas mais significativas, né? Propondo aí desafios grandes e que atinjam heterogeneamente todos os estudantes, tá? Que possam ser propostos, mais uma vez eu vou reforçar, desafios possíveis, factíveis, que os meninos
sejam desafiados a realizar, a pensar em soluções. Bom, então agora nós vamos para o estudo de caso na atividade 3. O nosso estudo de caso é da Escola Santa Terezinha. É uma escola de anos iniciais que aplicou a avaliação diagnóstica de entrada e as sondagens do sistema de escrita alfabética e do sistema de numeração decimal. Então, assim que os resultados foram disponibilizados, lá na plataforma CAED e também no sistema Mapa Classe, os professores realizaram a análise dos resultados e verificaram as defasagens de aprendizagens dos estudantes, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Na análise realizada, eles identificaram uma situação bem crítica. Nos 2 anos anteriores, os estudantes estiveram em aulas remotas, alguns sem nenhum acesso às ferramentas tecnológicas. E as 3 turmas do 3º ano da Escola Santa Terezinha totalizam 90 estudantes. Em língua portuguesa, identificou-se nos resultados as seguintes dificuldades: comparar textos de diferentes gêneros, desenvolver a produção de textos com base na linguagem, coesão e coerência, e em matemática, observou-se dificuldades como unidade temáticas de números, relacionadas à leitura autônoma para a resolução de situação-problema. Nessa análise, observou-se também que ainda haviam crianças que não compreendiam o sistema de escrita alfabética e não compreendiam também a organização do sistema de numeração decimal. De acordo com as professoras dessa escola, a maior dificuldade para o trabalho na sala de aula eram os diferentes níveis de aprendizagem nas turmas. Então, a partir daí, elas se sentaram numa TPC, conversaram com a sua PC e decidiram organizar tempos, espaços, planejar agrupamentos produtivos, seleção de materiais novos, sequências didáticas, atividades diversificadas, para atender os estudantes, cada qual na sua necessidade. Então agora nós vamos refletir como vocês, professores das escolas da Diretoria Região Centro, podem auxiliar na elaboração dos possíveis agrupamentos lá da Escola Santa Terezinha. Aqui nós temos o quadro de apresentação dos resultados lá do sistema Mapa Classe. São as hipóteses de escrita de cada uma das turmas. Então, na hipótese de escrita pré-silábica, nós temos 8 estudantes entre os 3 terceiros anos. Na silábicos sem valor sonoro, 9 estudantes. Com valor sonoro convencional, 18 estudantes. Na hipótese de escrita silábica alfabética, 27 estudantes e 28 estudantes na hipótese de escrita alfabética. Pensando nessa situação, vocês vão propor aqui para os nossos professores da Escola Santa Terezinha os possíveis agrupamentos.
Vamos verificar agora algumas possibilidades, lembrando que os agrupamentos dependem da intencionalidade pedagógica. Os objetivos devem ser bem definidos pelos professores. Na primeira situação, nós podemos agrupar aqui os alunos de escrita alfabética com os que apresentam escrita silábica alfabética. Os de silábica alfabética podem ser agrupados com estudantes que possuem escrita silábica, com e sem valor sonoro convencional. Os estudantes com escrita silábica com valor sonoro convencional, com um estudante que identifica as vogais e outro estudante que identifica as consoantes. E, na outra possibilidade, estudantes que escrevem silabicamente com valor sonoro com os que apresentam a escrita pré-silábica. Então, vamos pensar em uma outra possibilidade aqui. Quando a intenção do professor é promover uma reflexão qualitativa da escrita, referente à ortografia, à segmentação do texto em palavras, à produção textual, ou outras atividades, ele pode fazer o agrupamento entre estudantes que alcançaram a hipótese de escrita alfabética, pensando nas situações. Um exemplo, apresenta algumas falhas em relação à ortografia. O outro já alcançou esse conhecimento, mas ainda tem dificuldade na produção textual. Então, eles podem compartilhar os saberes para qualificar essa escrita. Agora nós vamos refletir sobre uma possibilidade de reagrupamento. No reagrupamento, as turmas se misturaram. A turma da professora Maria agora é o grupo 1, da professora Joana o grupo 2 e do professor Antônio o grupo 3. Então, aqui no reagrupamento foram separadas as hipóteses de escrita, pensando nas intencionalidades pedagógicas de cada reagrupamento. Então, os professores do grupo 1 e 2 tratarão das defasagens relacionadas à escrita alfabética. O professor do grupo 3, que é o professor Antônio, vai tratar as defasagens relacionadas à escrita alfabética quanto à produção de texto. Então, a maioria, aqui no grupo 3, já alcançou, todos os alunos já estão na escrita alfabética, mesmo que ainda na silábica, mas precisa qualificar aí a produção do texto. Então, aqui nós temos um quadro, com os níveis de aprendizagem no sistema de numeração decimal dos alunos da professora Maria, do terceiro ano A, da professora Joana, do terceiro ano B, e do professor Antônio, do terceiro ano C. E aí, os alunos desses terceiros anos totalizam aí 90 estudantes, certo? Então, nós gostaríamos de propor para vocês a seguinte pergunta. Como podemos auxiliar os professores da Escola Santa Terezinha para elaborar os possíveis agrupamentos?
Então, pensando aí nas nossas possibilidades dentro do sistema de numeração decimal, né, nós podemos agrupar os estudantes de nível 1 com os estudantes de nível 2, os estudantes de nível 2 com os estudantes de nível 3, os estudantes nível 3 com os estudantes nível 4 e os estudantes nível 4 com os estudantes nível 5. Então, essas são algumas propostas de agrupamentos onde nós utilizamos aí a proximidade, né, das aprendizagens, dos saberes dos nossos alunos, né, para que a gente possa facilitar isso nesses agrupamentos. Então, pensando na telinha anterior, onde a gente trouxe para vocês os agrupamentos, né, as possibilidades de agrupamentos, nós trazemos agora, então, uma possibilidade de reagrupamento. Né? E esse reagrupamento, então, ele traz os saberes próximos dos estudantes. Então, eu não tenho mais o terceiro ano A, o terceiro ano B e o terceiro ano C, da professora Maria, ou da professora Joana, ou do professor Antônio. Eu trago agora para vocês um reagrupamento dos estudantes do terceiro ano, onde eu coloco eles em grupos de saberes próximos. Então, eu tenho aqui no grupo 1, a professora Maria vai ficar responsável por esse grupo, diante da facilidade dela em tratar dessas defasagens, né? E ela vai trazer atividades que sane as dificuldades dos estudantes do nível 1, 2 e 3. Já no grupo 2 e no grupo 3, os responsáveis serão a professora Joana e o professor Antônio, né? E aí nós dividimos esses alunos em 2 grupos diferentes, para que a sala também não fique muito cheia. Então, nós temos aí os níveis 3, 4 e 5. Então, aqui na legenda da nossa tabela, a gente traz para vocês o que cada grupo vai tratar. Então, lá no grupo 1, eu vou tratar das defasagens relacionadas ao sistema de numeração decimal, tá? Que correspondem aos níveis 1, 2 e 3. Então, esses alunos, eles vão se ajudar dentro desse dia onde haverá o reagrupamento, tá? Já os professores dos grupos 2 e 3 vão tratar das defasagens do sistema de numeração decimal, porque ainda é necessário, né? Além disso, vai trazer a construção de fatos básicos da adição, da subtração e da compreensão leitora, né? Como nós já também falamos para vocês, no caso da situação problema. Como as meninas bem colocaram sobre os agrupamentos, nós vamos aqui ressaltar algumas considerações importantes. Então, neste caso dos estudantes com escrita alfabética, como é que eles podem auxiliar neste agrupamento? Como se tornar este agrupamento produtivo? Primeiro, porque eles já têm o sistema de escrita compreendido. Eles já fazem uso das regras do sistema, eles já pensam quais e quantas letras utilizar para escrever as palavras, não é? Então, ele é um bom parceiro para a escrita silábico-alfabética, no qual ainda é uma fase de transição, onde os estudantes ainda encontram-se instáveis, desestabilizados. Já nesta outra situação, onde a escrita silábico-alfabética vai auxiliar os estudantes com escrita silábica com valor sonoro ou sem valor sonoro. Neste caso, aqui o que mais vai fortalecer esse agrupamento é a pauta sonora. Então, ou seja, o estudante que tem uma escrita silábica, ele já está pautado no som, né? Esse grupo se torna diferente porque a proposta para a discussão é que eles escrevem de forma diferente a mesma palavra. E assim, esse desafio se torna maior com propostas a discutir que são atingíveis, né? Que são para se chegar num consenso. Este agrupamento formado entre os estudantes que escrevem silabicamente com valor sonoro e o estudante que tem escritas
pré-silábica, ele se torna produtivo a partir desta pauta sonora. É um checklist dessa relação entre a fala e a escrita, uma vez que esse desafio será proposto e o foco estará neste estudante com escritas pré-silábicas. Nesse agrupamento, nós podemos constatar que o desafio maior é a intencionalidade do professor, porque vai depender do que ele promoverá aos estudantes voltados para essa reflexão qualitativa, referente à ortografia, segmentação, produção textual em dupla, entre outras atividades. Ou seja, a proposta, o desafio que ele fará com a turma é que será produtivo dentro do agrupamento. Vamos lá, por que isso? Porque se nós olharmos para o Rodrigo, ele já tem uma escrita convencional, mas apresenta alguns erros ortográficos. Então, se nós olharmos aqui a palavra existia, mas ele também apresenta uma questão de segmentação. Olha só, se chamava, né? Olha um outro erro aqui, saudades, com. Aqui a palavra sol, né? Então, a intencionalidade do professor é que vai garantir esse avanço do estudante. Já neste outro texto, nós podemos observar que ele também tem uma escrita convencional, mas, neste caso, segmentada. Ele não segmenta, né? E aí, mais uma vez, cabe ao professor a intencionalidade da atividade. Por isso, este agrupamento nós podemos dizer que seja produtivo. Bom, nos agrupamentos de matemática, nós estamos trabalhando, mais uma vez, com os conhecimentos proximais, né? Assim como nos agrupamentos em língua portuguesa. Desta forma, nós podemos observar aqui que os estudantes de nível 1, eles apresentam um conhecimento baseado ainda nos sinais gráficos, né? Quando eles fazem o registro dos números ditados, eles não conseguem utilizar os algarismos. Neste caso, o nosso estudante, ele faz uso de rabiscos, de letras do seu nome, ele também põe desenhos, né? Nós podemos ver aí essas imagens, um X, um rabisquinho torto, um palitinho, né? Então, este estudante, ele ainda não articula no seu registro escrito os algarismos e as letras. Ele não sabe diferenciar o sistema numérico do sistema alfabético, tá? Em contrapartida, o estudante de nível 2 consegue auxiliá-lo, primeiro porque não fica dúvidas sobre esse nível anterior. Vocês podem ver aí nos seus registros. Por outro lado, o estudante de nível 2, ele já compreende que para escrever números é necessário utilizar algarismos, tá? Ele escreve de forma convencional alguns números que são familiares, que fazem parte desse cotidiano, desse contexto diário dele próprio. E nós podemos observar isso no registro com o algarismo 6. Por quê? É um algarismo que faz parte desse contexto diário, principalmente porque a idade refere-se à idade deste estudante. Então, ele aparece aí, tanto na escrita numérica de 66, na escrita numérica do 16, na escrita numérica do 147,
até mesmo como um coringa, né? Ele é utilizado como um coringa. Já neste agrupamento, nós podemos refletir, e como eu disse anteriormente, que o estudante de nível 2, ele já faz uso dos algarismos para representar um número. Também faz uso dos números familiares, escreve de forma convencional os números familiares, como está colocado aí no exemplo. E por que vai se tornar produtivo esse agrupamento? Porque o estudante de nível de apropriação 3, apesar de ainda basear-se na fala para escrever os números, ele tem um conhecimento maior, uma compreensão desta utilização dos algarismos dentro dos números, que vai se aproximar um pouquinho para uma escrita mais convencional, uma desenvoltura com os números frequentes e números diários, né, dentro desse contexto, nos quais ele inclusive registra os números que são compostos de até 2 ordens, né? Bom, neste agrupamento, então nós podemos perceber aqui que o estudante de nível 3, que já tem um conhecimento, uma desenvoltura com os números frequentes, números familiares dentro do seu cotidiano, consegue escrever números compostos de até 2 ordens e que ainda baseia-se na fala, né, dentro das dezenas, no registro de dezenas e centenas, ele será apoiado com um estudante de nível 4. E por quê? Porque o estudante de nível 4, ele já compreende o que um número representa. Também tem uma escrita baseada na fala, mas ele já escreve os números de uma forma aditiva e decomposta, principalmente nos números que são de centena e unidade de milhar. Mas, além disso, ele faz uma questão muito importante e relevante aqui nessa situação, que são reflexões voltadas para o valor posicional. Principalmente, a gente vê isso na escrita do número 28 e do número 82. Percebam o quanto ele já sabe sobre valor posicional dentro desse registro, né? Já no agrupamento de nível 4 com o nível 5, nós podemos perceber, né, como eu disse anteriormente, que os estudantes de nível 4, eles já escrevem os números ditados de uma forma aditiva e decomposta, eles compreendem o que o número representa e fazem reflexões sobre o valor posicional do número, né? E aí, em contrapartida, o estudante do nível 5, ele compreende o princípio do valor posicional dos números dentro do sistema de numeração e ele escreve convencionalmente os números que foram ditados. Aqui, esse conhecimento aqui, nós podemos considerar que ele tem uma escrita de forma convencional, ele compreende essa maneira de registro, né? Ele faz uso dos números com 0 intercalados, então ele tem uma compreensão do sistema de numeração decimal, tá? E assim torna o agrupamento produtivo. Nesse slide vocês encontram as referências bibliográficas referentes à formação de hoje. Nos próximos 3 slides vocês encontram os informes para a leitura autônoma.
Não se esqueça de avaliar a nossa formação. Você pode acessá-la através do link que está na descrição do nosso vídeo e também pelo QR Code. Obrigada e até a próxima!